Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, hoje quarta-feira, 2 de março, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. O embaixador da Bielorrússia anunciou ontem a suspensão das vendas de fertilizantes para o Brasil. É por uma questão de logística. Para chegar até ao nosso país, o fertilizante teria que passar pela Lituânia. Ocorre que, em função do conflito na Ucrânia, muitos países estão bloqueando ações da Rússia. Vamos ver reportagem de Berenice Leite. De acordo com o embaixador de Bielorrússia, o país foi obrigado a suspender as vendas de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Isso porque o escoamento foi proibido pela Lituânia, que fechou as fronteiras. Bielorrússia responde por 20% de todos os fertilizantes consumidos no Brasil. Sem esses produtos, a oferta vai diminuir e o preço disparar. Nos últimos anos, ficaram 155% mais caros. Os insumos são fundamentais para o cultivo de soja, milho e café no país. A suspensão das vendas de fertilizantes diminui a vantagem competitiva dos produtos agrícolas do Brasil nos mercados mundiais. De Brasília, Berenice Leite. Muitas empresas produtoras de fertilizantes no mundo têm manifestado preocupação após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O temor é o de que o conflito resulte em interrupções prolongadas no fornecimento de potássio e nitrogênio, que, aliados ao fósforo, são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. No caso do Brasil, a preocupação está no fato de que o país depende do fornecimento externo. Importamos mais de 80% de fertilizantes. A preocupação aumenta quando se pensa na próxima safra, a de 2022-23, que poderá ser marcada por baixa oferta e preços ainda mais elevados do que os atuais, que chegaram a dobrar de valor da safra anterior para a atual. Na ordem do dia, portanto, está a necessidade de reduzir a dependência brasileira do fornecimento internacional. Em entrevista à Rádio Bandeirantes na manhã de hoje, o ex-ministro da Agricultura e coordenador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, diz que o Brasil age corretamente ao buscar alternativas e ele citou alternativas como o Canadá, Jordânia e Tunísia, que são fornecedores também desses insumos. E ele lembrou que a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República estuda o assunto há mais de um ano, há 1 ano e meio, segundo ele, portanto, bem antes do conflito. Roberto Rodrigues disse ter sido convidado pela Secretaria a dar opinião sobre o tema. A Secretaria conta também com o trabalho de outras pastas do governo federal, Secretaria de Tecnologia e o próprio Ministério da Agricultura. Segundo Roberto Rodrigues, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciará até o final deste mês o Plano Nacional de Fertilizantes, que permitirá a redução da dependência externa. Mas Roberto Rodrigues fez uma ressalva importante. Ele disse o seguinte na entrevista: é preciso fazer grandes investimentos de retorno lento e que, se tudo der certo e não houver burocracia nem questões ambientais para atrapalhar, mesmo assim, apenas 20 anos depois é que o Brasil poderá reduzir a dependência dos atuais cerca de 80% para 55% dos países fornecedores. Esse assunto será debatido hoje no programa Mais Pecuária, aqui no canal do Boi. De Sinop, centro-norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco traz informações sobre o fim da piracema no estado. No dia 28 de fevereiro, encerrou a piracema, período proibitivo de pescas nos rios de Mato Grosso. Mas a SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, alerta que as regras de cota de pescado devem ser seguidas mesmo durante a temporada de pesca.
A entidade informa ainda que os pescadores amadores precisam ter a carteira emitida pela SEMA. Sem este documento, a pesca é considerada ilegal, com a apreensão do pescado, barco, apetrechos, multa e até detenção. Fica proibido a pesca com rede, o que configura pesca predatória. É possível identificar quando um peixe foi retirado do rio por rede de pesca ou armadilha. A quantidade de peixes que podem ser retirados dos rios é de 125 quilos para um pescador profissional e para a categoria amador, com a carteirinha, 5 quilos. Quando é flagrado de posse de peixes acima dessas quantidades, a multa pode variar entre R$ 500 e R$ 10.000, com acréscimo de R$ 20 por quilo da pesca. As medidas mínimas dos peixes podem ser consultadas de forma fácil na carteira de pesca. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E agora informações sobre o fim da Piracema em Mato Grosso do Sul, onde todos os rios, com exceção daqueles em que a pesca é proibida, estão liberados. Direto do Centro de TV do Canal do Boi, as informações de Kaile Rodrigues. Olá, Kaile. Oi, Zaidan. O período de defeso para a reprodução dos peixes durou quase 4 meses. Com o feriado de carnaval, muitos pescadores estão se preparando para voltar aos rios. Desde 2020, só é permitido ao pescador levar um exemplar de peixes de espécie nativa, por exemplo, pacu, pintado, jaú, dentre outros, além de 5 exemplares de piranhas, dentro das medidas mínima e máxima. Com relação às espécies consideradas exóticas, não há cota. O pescador pode levar qualquer quantidade que conseguir pescar. São consideradas exóticas aquelas que não pertencem à fauna local. Por exemplo, as espécies bagre africano, sardinha de água doce, tilápia, tucunaré, entre outros. Mato Grosso do Sul, por ameaçar a fauna e a flora, esses peixes, então fica aí mais complicado e aí os apetrechos também de pesca são proibidos por conta dessa questão. Pessoas que pescam por lazer ou para sustento devem também ter um documento do governo do estado. Outras informações no site da Polícia Militar Ambiental. Zaidan. Obrigado, Kaile. A produção brasileira de amendoim, nós vamos ver daqui a pouquinho, em São Paulo, as informações ao vivo de Araçatuba. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan, e a todos. Apesar do destaque ser a chuva na região sul, os maiores volumes foram registrados no Nordeste, principalmente no Maranhão. É que áreas de instabilidades tropicais têm provocado chuva intensa e volumosa no norte maranhense. A previsão também é de chuva em boa parte do Nordeste ao longo desta semana, principalmente no Piauí, sertão de Pernambuco, Sergipe e boa parte da Bahia. Para os próximos 7 dias, Zaidan, a presença de 2 sistemas frontais, um deles entre Santa Catarina e Paraná e outro entre Argentina e Uruguai, vão provocar chuva intensa nos 2 estados sulistas, Paraná e Santa Catarina, e menos precipitação no Rio Grande do Sul. Ou seja, a previsão é de chuva mais esparsa sobre o estado gaúcho. No norte, os temporais ainda persistem sobre o estado Tocantins, leste do Pará, também Amazonas, isso por causa de um grande corredor de nuvens carregadas que transportam umidade para o interior aí do país. No sudeste, Zaidan, a previsão ainda é de pouca chuva, até aumenta a quantidade prevista para o estado de São Paulo. Há uma tendência de reposição de água no solo, mas não o suficiente aí diante da falta de chuva e também do calorão observado nas últimas semanas. O tempo segue firme e seco em Minas Gerais, também Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mas aí a tendência a partir do dia 8 de março até o dia 14 é de transição da chuva, que ainda começa no sul do país, mas acaba migrando para a área central do Brasil. É com você. Obrigado, Renata. A produção brasileira de amendoim deve aumentar este ano, puxada por São Paulo, que é o maior produtor nacional. De Araçatuba, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo.
Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, a safra brasileira de amendoim será maior neste ano. A Conab estima um avanço aí de cerca de 16% para 700.500 toneladas, graças a São Paulo, então, que é o maior produtor nacional e deve colher sozinho quase 650 mil toneladas. O estado aumentou a área de cultivo em 14% para 175 mil hectares, com um rendimento perto de 3 toneladas e 700. Parte do cultivo de amendoim é feito por empresas que depois processam, vendem e exportam o grão. Zaidan, eu volto com você aí no estúdio. As bolsas brasileiras voltaram a operar agora há pouco, depois do feriado de carnaval. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Walter Pulga Júnior atualiza os mercados de commodities que não tiveram negócios interrompidos nas bolsas do exterior. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Zaidan, mesmo com algum ajuste agora, tem movimento de baixa para algumas das commodities agrícolas que foram negociadas com forte alta nos últimos dias. O que nós temos agora é um leve movimento de baixa. É o caso, por exemplo, do trigo, né? Trigo cujas cotações dispararam no mercado internacional, operam agora a 10 dólares e 43 centos por bushel, tem uma alta de 3,11%, eu falo de trigo para março. O trigo para maio, agora a 10 dólares e 78 centos por bushel, sobe 7,48%, ou seja, continua uma alta acentuada no mercado de trigo hoje. Eu falo de trigo de inverno. E o que acontece com o mercado da soja, né? Milho e soja também têm tido alta. Soja é negociada ainda perto de 17 dólares por bushel, embora agora com uma leve queda. O contrato, por exemplo, para maio perde um pouco mais de 0,5%, mas opera 16 dólares e 78 centos por bushel, vai consolidando a forte alta que teve recentemente. Ou seja, as bolsas mostram aí preços firmes para a soja. E para o milho não é diferente. Milho também, embora tenha alguns vencimentos com o movimento de baixa, o fato é que o contrato de maio opera agora com alta de mais de 1,5%, o último negócio a 7 dólares e 36 centos por bushel lá nos Estados Unidos. O mercado começa a operar agora, nós já temos o dólar no mercado à vista brasileiro. Bom, o dólar lá fora já vinha em alta nesta manhã, o dólar negociado no mercado exterior, né? No exterior, o dólar era negociado em alta, acima de 97 mil pontos, ou seja, o dólar index já vinha em alta nesta manhã, o que deve provocar uma retomada das nossas negociações em alta para o dólar aqui. É esperar para conferir. Se muitos dólares chegarem, provavelmente teremos uma leve baixa para o dólar, mais uma leve baixa para o dólar agora na retomada dos negócios. Zaidan? Obrigado, Pulga. Obrigado a você também. Terminamos aqui esta edição. Eu volto logo mais às 10:05 no horário de Brasília com o Mais Pecuária. Até lá.